Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você por aqui nessa quarta-feira pela manhã, um dia depois da coletiva de apresentação do técnico Fábio Carille. Quero trazer para vocês aqui alguns pontos dessa resenha de ontem, pontos interessantes sobre algo que eu bato nessa tecla há algum tempo. E já vou pedir para você, antes de qualquer coisa, por favor, deixe o seu like, não custa absolutamente nada. Pega esse vídeo, compartilha aí nas suas redes sociais. Todo mundo que está tendo acesso aqui a esse vídeo no Ave Mais tem pelo menos um grupo de Vasco no WhatsApp. Então, joga lá naquele grupo de Vasco, solta sua resenha e aí embaixo deixa o seu comentário que eu assumo o compromisso com vocês aqui, que eu faço a leitura de absolutamente todos. Então, torcedor, ontem o técnico Fábio Carille foi apresentado em São Januário e o Atenção Vascaínos, o Ave Mais aqui, como sempre, muito bem representado. Ontem estiveram lá Flávio Dias e Emerson Rocha. E a questão que eu trago hoje na capa sobre o esquema de jogo do Vasco e aquilo que o plantel oferece, eu acho muito interessante o Carille ontem ter trocado uma ideia com os jornalistas que ali estavam presentes e, consequentemente, os jornalistas ali presentes nada mais são do que os torcedores do Vasco querendo entender de que maneira isso pode dar certo. Claro que nem todo jornalista que estava ali era vascaíno, mas é uma ponte. Quando um jornalista faz uma pergunta numa coletiva, é uma ponte para chegar no receptor, que é o torcedor do Vasco. E o Carille deixa claro que o Vasco precisa de zagueiro. Aliás, notícia de ontem à noite, enquanto eu e o Flávio Dias estivemos no ar aí no News, que o Vasco conseguiu sim um acordo com o Lemos, o zagueiro aí do Atlético Mineiro, Maurício Lemos, zagueiro do Atlético Mineiro, que fez um ano de 2023 espetacular com a camisa do Galo, e ano passado já não foi tão bem. Então, ele deixa claro que tinha essa questão do zagueiro e ele fala em atacante de profundidade. Mais uma nomenclatura dessa, de quando a gente fala do pontas, dos extremas, dos beiradas, tem o atacante que ataca a profundidade, que é esse jogador que busca essa bola no espaço. Que infelizmente no elenco do Vasco hoje a gente não tem absolutamente ninguém que faça isso. E olha, se a gente parar para pensar, o Vasco está com essa dificuldade há um bom tempo. Desde a contusão aí do David e do Adson, que também não são jogadores de atacar tão bem a profundidade, mas são jogadores que se adaptam ao 4-2-3-1. E o Carille deixa claro na coletiva de ontem, deixou claro que se ele for começar uma equipe do início do trabalho, o modelo de jogo que mais agrada a ele é o 4-2-3-1. Só que ele até cita que ele pode fazer uma adaptação a esse modelo e trazer para aquilo que o Felipe fez nas últimas rodadas do Brasileiro. E por que isso? Porque o Vasco não tem esse atacante de beirada no seu elenco. Nem de um lado, nem de outro. Talvez o que chega mais próximo de ser um atacante de beirada é o Emerson Rodrigues, que infelizmente a gente sabe que dentro da própria partida faz uma jogada boa e 10 jogadas terríveis. E ainda tem um problema extra-campo, que ano passado até tirou ele da relação em algumas partidas. Ele cita também o Jean Davi, que é esse jogador que pode jogar pela beirada, mas é muito mais um jogador de receber no pé e fazer a construção da jogada do que um jogador para receber essa bola na frente e atacar a profundidade. E dentro desses jogadores especulados no Vasco aí, eu acho que para o torcedor ter o entendimento do que é esse jogador que ataca a profundidade, o que tem melhor essa característica, sem dúvida nenhuma, é o Rony. O Rony é aquele jogador que nas três funções ali na frente, pela direita, pela esquerda, ou mesmo jogando de 9, ele consegue muito bem atacar essa profundidade. E se o Vasco precisa buscar 2 jogadores que possam executar essa função, em contrapartida, enquanto esses jogadores não chegam, vai do Carille tentar montar um outro modelo de jogo. E eu não descarto ele tentar esse modelo que o Felipe fez nas últimas rodadas do campeonato do ano passado. E eu acho que como a gente tem em excesso volantes com qualidades, dá perfeitamente para a gente montar uma linha de 4,
fazer essa linha aí com 3 volantes, Felipe Coutinho e mais alguém à frente desses 3 volantes, e lá na frente o Verratti, que foi o que basicamente o Felipe fez nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro do ano passado, trazendo o Alex Teixeira para ser esse jogador ao lado do Coutinho. Esse ano, não sei quem poderia ser esse jogador. Talvez o próprio Alex Teixeira, talvez o Payet, dependendo da circunstância do jogo. Ontem, ele também citou em 2 oportunidades durante a coletiva o próprio Estrela, que parece um jogador que vai ter moral com o Carille. E daí o torcedor pode estar pensando aí do outro lado, mas daí já não vai faltar gente para chegar no ataque? Não, porque se a gente tem esse trio de volantes, nós temos volante com característica de chegar à área adversária. Tietê é um volante que chega muito bem à área do adversário. Paulinho, a gente não precisa nem falar, um jogador que em 2 oportunidades na última rodada do ano passado contra o Cuiabá, finalizou praticamente dentro da pequena área. Primeiro fez um gol, anulado pelo VAR, e depois perdeu um gol cara a cara com o goleiro. Então seria mais um jogador para pisar na área. O próprio Matheus Carvalho é um jogador que quando está com a bola, consegue atacar esse espaço, consegue chegar lá na frente. Então, enquanto não chega esses atacantes de profundidade, eu acho que o Carille vai ter que abandonar o 4-2-3-1. Num determinado momento ontem, ele até cita que o Leandrinho pode jogar na segunda linha, que o Puma pode jogar na segunda linha, que já jogou assim na seleção do Uruguai. Agora, a gente já viu que não é a mesma coisa, não tem a mesma qualidade. Então, entre a gente ficar querendo mudar característica de um jogador, a forma que ele se apresenta para se adequar a um esquema tático, eu acho que é muito mais fácil a gente adequar o esquema tático ao modelo de jogador que a gente tem hoje no nosso elenco. E outra coisa que o Carille falou que me agrada bastante é que ele vai tentar fazer um Vasco com posse. E como a gente tem vários jogadores, principalmente no meio de campo, que tem essa característica de gostar da bola, eu acho que dá sim para a gente fazer um time que tenha posse, um time que não sofra tanto, um time que não ofereça tanto a bola para o adversário. Até foi um termo que o Carille utilizou ontem durante a coletiva de não deixar essa bola tanto com o adversário. Então, meu recado hoje principal nesse Acorda de hoje é esse, que eu acredito que o Carille foi muito inteligente ontem quando ele deixa claro que a gente vai ter que ter o entendimento primeiro que ele tem em mãos para depois montar o time do Vasco. Não adianta você querer fazer um churrasco na sua casa se você abrir a geladeira e lá dentro não tiver a carne, não tiver a asinha de frango, não tiver a linguicinha. Se lá dentro só tiver frutos do mar, não vai sair nada de churrasco. Vai ter que ter uma outra alternativa para poder servir para os seus convidados. E é assim que o Carille está encarando esse início de trabalho no Vasco, observando primeiro esse elenco. E só fazer um parênteses aqui para encerrar o Acorda Vascaíno de hoje, falar um pouquinho do time da Copinha, que ontem também entrou em campo, eu assisti o jogo inteiro, e infelizmente o Vasco não faz uma boa Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025. Argumentos para justificar um futebol tão pobre são inúmeros. São jogadores abaixo da idade, é uma equipe misturada entre os sub-20 que não estão sendo aproveitados e vários sub-17, o gramado que eles estão jogando é ruim, para muitos é a primeira competição aí em nível nacional, tudo isso eu sei. Agora que o Vasco poderia estar apresentando um futebol melhor, disso eu não tenho dúvida alguma. Uma pobreza absoluta o que o Vasco vem apresentando até agora na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Destaques individuais, o goleiro Felipe Gabriel, que não é surpresa para ninguém, o volante canhoto Helder e o lateral direito Breno. O restante estão deixando muito mesmo a desejar, e agora o Vasco vai para a última rodada pressionado. Para não depender de ninguém, precisa ganhar do Nacional. Talvez empatando com o Nacional, se o Canaã perder para o 15 de Piracicaba, o Vasco também classifica. Mas confesso a você, torcedor, que eu tenho até medo do que o Vasco possa enfrentar numa segunda fase, apresentando esse futebol que vem mostrando até agora. A não ser que, passando de fase, o Matheus aí, o técnico que está lá, possa ligar para o Ramon Lima lá no Rio de Janeiro e, olha, dá para mandar uns 3, 4 para cá, para dar uma encorpada nesse elenco, porque isso que a gente vê hoje, nos 2 jogos do Vasco até agora na Copinha, infelizmente, é muito ruim. Muito ruim como produto. Não que os jogadores são ruins. Eles vão evoluir, eles vão melhorar. O que eles apresentaram até agora
foi realmente algo abaixo de qualquer análise. Beleza, torcedor? A gente tá junto, abraço, se liga aí, programação completa aí nos dois canais, tanto no Ave Mais como também no Atenção Vascaínos. Valeu!